Oferecimento Performance, a evolução da gestão comercial de empreendimentos imobiliários. Queiroz Galvão, MGAE Empreendimentos, Incorporadora Baiana, Classe Cred, Urofício Prime, Can Ferreira, Empreendimento Natos Embaçaí, Radar da Bahia, Palladium Construtora, SC Incorporadora, Braesa Construtora, Destacol Patrimonial, Inova Empreendimentos, CPL Construtora, Jequitibá Construtora, Ética Empreendimentos, P3 Engenharia, GA Empreendimentos, Caroso Desenvolvimento Imobiliário, Giro Empreendimentos, APS Engenharia Estratégica. A partir de agora, você fica ligado nas principais informações e tendências do mercado imobiliário. Incorporação imobiliária, construção, compra e venda e aluguel de imóveis, condomínio, arquitetura, corretagem, direito imobiliário, financiamento imobiliário e tudo sobre o mercado imobiliário você encontra aqui. No ar, Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. 9h, estamos começando aqui o nosso Radar Imobiliário aqui da Rádio Metrópole. E hoje, você sabe, aqui direto dessa loja fantástica aqui da Tríade, tapetes e persianas, com meu amigo Léo James aqui, a gente sabe. Todo mundo tenta imitar, Léo, mas ninguém consegue não. A Tríade é a Tríade. Tá aqui. E o programa hoje é pra gente discutir um tema também importante, mas antes deixa eu dar logo um bom dia para meu amigo Léo aqui. Bom dia, meu amigo Léo. Bom dia, Manuel. Bom dia aos ouvintes do Radar Imobiliário. Uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje estamos aqui ao vivo, né, Manuel? É isso aí. Direto da Alameda das Espatódias, direto da Tríade. E recebendo aqui convidados ilustres. Exatamente. A gente vai bater um papo hoje com minha amiga Núbia aqui, do cartório, com meu amigo também Carlos Henrique, também da CEBIC, da Gráfico, está aqui com a gente. Também Bernardo Chese vai estar com a gente também já, batendo um papo também sobre esse cenário de procedimentos, de regularização, de otimização. E, com certeza, meu amigo Gilberto da Artinelli aqui também, está aqui, chegou e está aqui com a gente também, vai bater um papo também já com a gente. Deixa eu dar logo um bom dia para meu amigo Silva Rocha. Bom dia, meu amigo Silva Rocha. Um abraço a todos, bom dia aos amigos da Metrópole, Radar Imobiliário no ar, e hoje realmente com uma gama de informações muito perfeitas, né? E estaremos aqui levando para você, amigo ouvinte que acompanha todos os dias, todos os sábados, né? Este programa, levando essas informações pertinentes do nosso mercado imobiliário. É isso aí, aquele abraço, Manuel. Bom dia. Valeu, Silva Rocha. Um abraço. Lembrando que você pode acompanhar a semana inteira o nosso Radar Imobiliário também através de nossas redes sociais e o nosso portal. Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube. Quer ficar atualizado com o mercado imobiliário? Acesse portalradarimobiliario.com.br. Bom, tá aí, você acessa aí o nosso portal, portalradarimobiliario.com.br, também nossas redes sociais, o nosso Instagram, procura a gente lá, radar.i, procura também o nosso canal no YouTube, você vai lá, procura o Radar Imobiliário, é o primeiro canal que aparece, e o nosso portal você passa a semana inteira muito bem informado, com muita informação. Você viu lá no portal essa semana que Salvador foi considerada aí a sétima cidade melhor para investir em imóvel no Brasil. Então, muita informação. Aproveita lá, portalradarimobiliario.com.br. Bom, deixa eu bater um papo aqui agora, já dar um bom dia para meu amigo Carlos Henrique, ele que a gente sabe é uma satisfação sempre muito grande estar aqui com ele, é uma grande referência do mercado imobiliário aí, brasileiro até, atuante aí em muitos
já foi presidente do Sinduscom, diretor da Gráfico, sócio-diretor da Gráfico, está aí hoje presidente da Comissão de Habitação de Interesse Social da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, a CEBIC. Está aqui com a gente hoje para bater um papo desse tema tão importante. Bom dia, meu amigo, mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Bom dia, Manuel, bom dia a toda a equipe da Rádio Metrópole e do programa Radar. É um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa e agora retornando para a participação de fato presencial e para debater um assunto que é extremamente importante para a economia brasileira, em especial aqui para a economia baiana, né? Eu acredito que esse assunto que nós vamos conversar hoje, ele bem resolvido, ele pode criar uma dinâmica econômica muito importante para a nossa sociedade, e você, ao abraçar esse tema, eu acho que você dá a oportunidade de se aprofundar, e para que também aqueles órgãos que têm esse papel de regular e de regulamentar esse setor de cartórios possa, quem sabe, nos ouvir e juntos podemos, de fato, chegar num novo patamar de excelência nesse serviço, que é tão importante para os baianos, para as empresas e para a sociedade de uma forma geral. É isso aí. Bom, falar com minha amiga também, Núbia Barbosa, ela que é tabeliando o 9º cartório de notas, está aqui com a gente também, mais uma vez, minha amiga, é uma satisfação estar aqui com você. Oi, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada, bom dia Manuel, Carlos Henrique, toda a equipe do Radar. É uma satisfação, sempre é uma honra estar aqui e vamos hoje discutir a questão dos imóveis, dos investimentos, do papel dos cartórios, e acredito que todos juntos temos o mesmo propósito, que é de impulsionar o mercado, de trabalhar para que exista segurança jurídica e que a segurança jurídica caminhe junto com a dinâmica que o mercado imobiliário exige. É isso aí, maravilha. Deixa eu dar um bom dia também para meu amigo Gilberto da Artinelli, ele que está aqui com a gente. Bom dia, meu amigo Gilberto. Satisfação. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos os ouvintes. E nessa loja bonita aqui, né? Rapaz, aqui na trilha aqui, já sabe como que é. O negócio aqui é um espetáculo, né? A maior loja de cortinas, a mais linda aqui da Espatória. Um bom dia a todos os ouvintes, né? Que Deus abençoe nosso dia e essa equipe. Um bom dia para todos vocês aqui, essa equipe forte que está com você. Maravilha. Esse é meu amigo Gilberto da Artinelli, está aqui com a gente. O rei dos vidros, meu amigo Gilberto, está aqui também. Vai subir de cargo, vai ser imperador dos vidros. Operador, rapaz. Isso aí. Tá me ouvindo aí, Gilberto? Oi, Silva Rocha, agora estou lhe ouvindo, meu amigo. O próximo programa será da Artinelli. Amém, isso mesmo, vou aguardar lá no sábado, viu? Vamos sim. Vocês vão ter coragem, vamos lá. Coragem, aquele... Vou te falar, viu, Rocha? É o banheiro mais bonito que eu vi. Eu nunca tinha visto nada daquilo ali de vidro, Núbia. Não sei se você já viu. Obrigado. Do piso, teto, parede, tudo de vidro dentro de... Você tem que ir lá no showroom, viu, Núbia? Dá uma olhada que você vai ficar impressionada, bancada. Vai ficar impressionado o que dá para fazer com vidro, né, meu amigo Gilberto? Não, com certeza. Vai ser um prazer receber vocês lá e a gente fazer esse programa, que eu acho que vai ser muito bacana, né? E para a Artinelli vai ser uma honra ter vocês. É isso aí, tamo junto. Bom, meu amigo Carlos, e aí a gente vê aí um cenário, eu costumo dizer que a dinâmica econômica do país, ela é muito rápida, né? E você tem oscilações grandes, você tem influência forte de economia, de política. Infelizmente a política inclusive vem interferindo bastante, né? Oscilando, fazendo com que o país oscile bastante. A gente também passou aí também na questão de toda essa pandemia, então, que traz uma oscilação muito grande no nosso processo econômico de desenvolvimento, de geração de emprego. E aí quando a gente traz e vem para o mercado imobiliário, a gente tem alguns aspectos que são aspectos que ajudam ou termina retardando o desenvolvimento, e esse encaixe do momento certo, por exemplo, de um empreendimento que traz ali a geração de muitos empregos e todo o procedimento de aprovação de projeto, registro de incorporação, todos os
procedimentos são necessários, da própria escritura do terreno, e todos os procedimentos são necessários do início até o fim desse processo, né, que é um processo tão importante para o desenvolvimento econômico da cidade e a geração de emprego principalmente. É um processo que ainda é, dentro do mercado, um desafio muito grande. A gente vem buscando e muitas pessoas vêm buscando. E dentro de uma etapa de prefeitura que a gente já comentou aqui bastante, por exemplo, como avançou Fortaleza em relação à aprovação de grandes projetos em 48 horas. Então é algo realmente excepcional, porque você pode comprar um terreno, fazer um projeto e o processo de prefeitura fica muito rápido. Agora, quando a gente compra um terreno e faz uma escritura, por exemplo, e depois vai fazer a aprovação do projeto para fazer o registro de incorporação, existem 2 etapas aí que são etapas necessárias do processo, que são etapas de cartório, que a gente percebe que é importante e é um desafio, e a gente precisa tentar otimizar não só o processo de aprovação de prefeitura, mas também o processo do cartório, né? Talvez com tecnologia, com procedimento, com mais treinamento. E Núbia vai falar um pouco disso aqui, que já teve, inclusive, são muitos treinamentos, existe regras, né? O próprio código, existe código de norma para poder regulamentar tudo isso, mas que na prática a gente ainda sente um desafio grande nesse sentido, né? Manuel, você fez aí uma amplitude aí do mercado imobiliário, que ele tem uma importância enorme dentro da economia brasileira. Nós costumamos dizer que o mercado imobiliário envolve 90 e poucos setores da economia. Nós estamos aqui fazendo esse programa dentro de um setor que, dentro de uma loja, né, que tem muito a ver com o mercado imobiliário, e quanto mais esse mercado imobiliário for ativo, mais ativo é todo esse mercado, o mercado aqui de persianas. Muito bem, vamos aguardar o retorno aí direto da Tríade, né? Aqui o nosso radar imobiliário. E já tem inclusive uma pergunta, daqui a pouquinho o Manuel vai formular aí, do nosso ouvinte Jovina, né? Final do telefone 2960. Ela pergunta aqui, bom dia, radar imobiliário, quero saber em quanto anda as custas de um inventário no cartório. Muito caro, obrigado. Quem perguntou foi Lorena, né? Quem perguntou aqui foi Lorena. Daqui a pouquinho nós estaremos restabelecendo o contato lá direto da Tríade, na Alameda das Espatódias, de onde estamos fazendo um programa de externa hoje do nosso radar imobiliário. Então daqui a pouquinho esta resposta para você, né? A Lorena quer saber quanto está custando as custas de um inventário, né? E você vai ficar sabendo já já. Claro que isso é muito direcionado aos cartórios. Hoje já existe nem há tanta necessidade, dependendo do número de bens, dessas coisas todas, de você fazer um inventário no próprio cartório, com todos participando, que estão envolvidos no processo, assinando, dando ciência, enfim. São coisas que serão esclarecidas daqui a pouquinho aqui no nosso radar imobiliário deste sábado, dia 11 de dezembro de 2021. Mais uma edição do Radar Imobiliário. E estamos com os nossos convidados e já Manuel volta no contato. O Bernardo Chess já está inclusive conosco no contato. A Núbia Barbosa também, que já deu o seu cumprimento aqui. O nosso Carlos Henrique Passos, né? E o Pedro Barcelar. Aliás, o Pedro também já está na linha e isso é importante que nós possamos fazer Voltamos. Assim. Vamos lá, Manuel, a bola é sua. Bom, meu amigo Carlos, aí a gente estava discutindo aqui sobre exatamente essa necessidade de esse movimento econômico que você trouxe aqui, toda a cadeia que tem toda a cadeia produtiva, né, que envolve o mercado imobiliário, e realmente a necessidade desse processo ser mais rápido, né, e continuar sendo eficiente
e juridicamente trazer uma segurança também nesse processo. Emanuel, o mercado imobiliário tem uma importância muito grande para a economia, principalmente uma economia como a nossa da Bahia e especialmente a economia de Salvador. Tem estudos da CEBIC que mostram que cada imóvel pronto ao ser vendido, a ser ocupado por uma família, ele traz junto com ele novo investimento por aquela família, na sua decoração, na sua ocupação, de 30% a 40% do valor do imóvel. Veja o efeito multiplicador do mercado imobiliário. E antes, durante a construção ou durante o desenvolvimento do projeto, é uma atividade que envolve mais de 90 setores da economia. Então, o grande desafio do mercado imobiliário e das entidades que participam do mercado imobiliário é fazer com que o custo das unidades fique no tamanho do bolso das famílias que compram os imóveis. Porque sem essa mágica, nós não fazemos um mercado imobiliário grande, né? Os estudos da CEBIC indicam que o excesso de burocracia, quer dizer, aquela burocracia excessiva que é medida em tempo, encarece as unidades em torno de 12%. Então, nosso trabalho é tentar reduzir isso. Você abriu um ponto, que é o ponto do licenciamento. Nós sabemos que o tempo entre comprar um terreno, e não é fácil comprar um terreno, precisa de um estudo prévio, algumas investigações técnicas e legais, até você comprar um terreno, desenvolver um projeto, licenciar, aprovar, lançar, fazer registro de corporação. Isso pode demorar 6 meses, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tudo que você exceder em tempo encarece o investimento e obriga o incorporador a tentar levar para o preço esse custo, ou abortar o lançamento se o preço não couber no mercado-alvo dele. Então, o nosso grande papel é tentar encurtar isso. Algumas experiências estão sendo feitas no Brasil, e a CEBIC tem procurado divulgar essas experiências para que os municípios possam, visitando aqueles de maior sucesso, implementar. A gente sempre utiliza o município de Fortaleza como uma grande referência, onde você pode ter um alvará em 48 horas. E esse alvará é feito porque o projeto é feito por profissionais habilitados que conhecem uma lei que é clara e que permite a eles desenvolver um projeto com base nessa lei e a certeza que lá na frente, na hora do habite, não vai ter problema, porque não depende de interpretação. A lei tem clareza e a certeza que você vai cumprir o projeto, que é o desejo de todo empresário. O empresário não tem por desejo burlar a lei, tem o desejo de cumprir a lei. O grande problema do Brasil são leis confusas ou interpretações das leis, muitas vezes diferentes daquilo que efetivamente está escrito. Bom, então nessa área de licenciamento, isso agora não é só o alvará, nós temos a licença ambiental, nós temos a aprovação no Corpo Bombeiro, quer dizer, tem as concessionárias de serviço público que tem que dar cartas de viabilidade, aprovar projetos, tem todo um cipoal de etapas preliminares para você chegar a um ponto no lançamento, que muitas vezes levam muito tempo e encarece demais o produto. Mas eu acredito que a percepção da importância da economia, tanto do ponto de vista da geração de emprego e renda, mas principalmente da dinâmica econômica, pode fazer com que haja uma conscientização da gente superar esses obstáculos e fazer com que a economia ganhe uma força adicional a partir desse mercado. É isso aí. Quando a gente olha o mercado imobiliário, viu, Núbia? É que são tantas. Existem algumas etapas que passam pelo cartório, mas são tantas etapas. Quando Carlos Henrique estava falando aqui, eu estava me passando as experiências que eu já tive. São tantas etapas de você entender, negociar, fazer um estudo de massa, que é um estudo preliminar para ver a viabilidade técnica e financeira de um terreno. Aí você vai para a negociação da proposta junto ao proprietário. Aí depois você vai fazer uma análise jurídica para ver se realmente está tudo ok, para fazer uma promessa naquele momento de compra e venda no terreno, para fazer o projeto final da entrada na prefeitura, para sair. Aí quando você vai sair a escritura, o registro de incorporação, aí você vende, constrói tudo com todas as influências que o mercado vem trazer, aumento de preço, de custo e tudo mais. Aí quando você chega no final, ainda tem toda a demanda de concessionárias, Embasa, Coelba aqui, sendo mais claro, e tudo mais, e habites, e cartório, e vou dizer,
é gostar muito de trabalhar no mercado imobiliário, porque são tantas variáveis que se passa no caminho e são prazos assim que são longos normalmente. Até você comprar um terreno, registrar e todo aquele custo, tem um custo financeiro. Quando você bota um dinheiro hoje e que aquele projeto que deveria ser aprovado em 6 meses foi aprovado em 3 anos e acontece, não pense que não acontece, e acontece com muita frequência, não é acontece de vez em quando, com muita frequência. Aí que você, 3 anos, aquele custo financeiro todo é carregado para o consumidor final. Então, quem paga aquele custo financeiro daquele dinheiro que foi colocado lá no passado, alguém vai pagar. E sempre quem paga é o consumidor, não tem jeito, né? Tudo que se faz, tudo que se vende, o consumidor está pagando pelo consumo. Então, observe o que Carlos traz. A burocracia excessiva, e não é só burocracia no demandar muita coisa, não demandar muito serviço, mas às vezes no tempo. Então, 1 dia, 2 dias de qualquer etapa desse processo, 1 semana, parece pouco tempo, mas quando você soma todas as variáveis que existem, é muito tempo, é muito. E a gente já discutiu muito aqui a questão da aprovação de projeto, que a gente entende que deveria ser uma aprovação muito mais rápida e demora bastante. Isso a gente já falou aqui algumas vezes. Isso prejudica o processo todo. E eu digo, você pega uma obra aqui qualquer, são 200 pessoas, 300, 400 empregadas, às vezes 1.000, 2.000 empregadas diretamente. Fora que os empregos indiretos são 2 vezes mais do que os empregos diretos dentro de uma obra. Então, quando você para analisar 1.000 mais 2.000 pessoas indiretamente empregadas, você olha qualquer loja na cidade, você não vai conseguir encontrar 3.000 pessoas, né? Isso em uma obra a gente vai conseguir encontrar. Então, existe um desafio grande para o mercado imobiliário e a gente quer realmente trazer todas as partes envolvidas, prefeitura, cartório, todas as outras partes, porque a gente entende que uma parte importante é exatamente esse trabalho que o cartório faz, esse serviço que é prestado pelo cartório, e a gente precisa realmente de uma celeridade maior. É claro que existem prazos, existe um código, mas existem fatores também, que eu vou dar um exemplo aqui. Um conhecido meu de Carlos foi dar entrada em um cartório, isso acontece também com todo mundo, foi dar entrada em um cartório, em um registro de incorporação, e sentou e chegou lá e disse, não, esse aqui é o modelo, ok, deu entrada. No mês seguinte ele foi dar entrada em outro cartório, não, esse modelo aqui não serve para mim. Então, talvez essa falta de normatização, existe até a normatização, mas o entendimento das pessoas e a cabeça de cada um é o que faz, talvez, esse processo dentro do cartório também ser confuso até para quem está do lado de fora. Porque se eu fui no cartório A e entreguei um documento e serviu, se eu for no cartório B, por que eu preciso mudar o modelo do documento para que isso funcione? Você acha que você vê caminho, eu digo de normatizar, não sei se com tecnologia, digo até mais. O mercado imobiliário com certeza está disposto a contribuir com normatização, com tecnologia e com o que for preciso para fazer com que o processo funcione, para que o consumidor final não fique prejudicado. Você vê esse caminho de normatizar, de não ser diferente, ou você acha que ainda vai depender ainda do entendimento das pessoas? Oi, bom dia. Então, o mercado imobiliário, ele é um setor que alavanca a economia e gera empregos diretos e indiretos, e é um mercado que demanda uma certa dinâmica. A gente sabe que os prazos, grande parte das vezes, são longos, e a gente tem que diferenciar as questões burocráticas, meramente burocráticas, de questões que trazem segurança jurídica. O sistema registral e notarial brasileiro é um dos mais aperfeiçoados, um dos mais complexos e seguros do mundo. A gente tem exemplos do mundo de sistemas registrais muito fracos, que geraram crises econômicas, inclusive com repercussão mundial, como foi a crise americana, da bolha imobiliária. Mas a gente tanto acredito que tenha que ser um trabalho conjunto, não apenas das entidades representantes
das incorporadoras, mas também do setor público e das entidades que representam os notários e os registradores para aperfeiçoar o sistema. Um sistema ágil, célere e que gira é interessante para todo mundo. Então, a gente tem tido, principalmente a partir de 2018, não só, mas principalmente, um avanço tecnológico muito grande na área do direito registral e notarial. Um exemplo disso é o provimento 100 do e-notariado, agora a questão dos registros eletrônicos, a questão da central de registro. Então, a gente tem tido ganhos tecnológicos, a gente tem, todos os notários registradores, eles têm se proposto a aperfeiçoar. E a questão da normatização, como você mesmo disse, existe um código de normas. O código de normas é uma normatização estadual, é um regulamento expedido pelo Tribunal de Justiça, então ele difere de estado para estado. É claro que existe uma lei federal que deve ser respeitada e que baliza o código de normas. Agora, essas questões de interpretações pessoais, isso existe em todas as áreas e o que eu acredito e que já vem acontecendo é uma padronização de procedimentos. Essa padronização, ela traz mais fluidez e até mais segurança até para o titular do cartório, que não fica refém de algumas interpretações. Então, a classe tem buscado, sim, uniformizar procedimentos, agilizar procedimentos. A gente, claro que a gente está saindo de uma pandemia que trouxe repercussões em todos os setores. E acredito que também tenha tido reflexo. Uma prova disso é a questão da dilatação do prazo do registro de imóveis, que passou para 60 dias. O prazo legal, o prazo normal, em situações que não são tão calamitosas, é de 30. Em alguns tipos de registro já existe um prazo reduzido. E essas questões de aperfeiçoar a legislação, isso é uma constante que vem sendo realizada, porque os cartórios não se fecham para a realidade do mercado. A gente tem visto, tem acompanhado e entendido a dinâmica e a necessidade. Quando se trabalha com capital, existe juros dia, existe toda uma questão de investimento. Então, a gente tem atentado para isso. E existe, sim, um aperfeiçoamento. A gente tem que só tomar cuidado para a gente diferenciar o que é burocracia de o que é segurança jurídica. Acredito que nenhum investidor queira um sistema que não traz segurança. Ao mesmo tempo, existem sim, alguns entraves, mas que eu acredito que um diálogo, como já foi citado, existem municípios que têm um prazo de licenciamento muito reduzido. Ao mesmo tempo, existem outros que têm um prazo muito dilatado. Então, acredito que o poder público também tenha que vir para essa conversa e buscar aperfeiçoar os seus procedimentos para que esses licenciamentos, alvarás, toda essa questão que depende de uma autorização do poder público municipal, às vezes até estadual, questões ambientais, ele seja mais célere, mas sem perder a essência que é dar segurança jurídica tanto para o incorporador quanto para a sociedade como um todo. A importância das licenças ambientais mas a questão ambiental hoje é fundamental. Então, a gente tem que colocar uma ponderação no sentido de buscar a proteção ambiental e trazer uma segurança ambiental, uma segurança sanitária para as pessoas e incentivar os investimentos que são o selo verde, enfim, investimentos que tragam o avanço imobiliário, o crescimento do setor imobiliário, mas também que respeitam o meio ambiente. Então, assim, esse é um desafio. Os cartórios não se eximem de entrar no desafio e buscarem um aperfeiçoamento. E acho que todos os agentes, tanto o poder público, a sociedade civil, os incorporadores, os sindicatos de trabalhadores, os cartórios, todos têm o mesmo objetivo, que é um mercado imobiliário grande, fluido,
que traga investimentos, tanto internos quanto externos, e acredito que todos só tendem a ganhar com isso. Então, assim, os registradores, os notários, nós não somos de modo algum inimigo do setor imobiliário, muito pelo contrário. Um setor imobiliário que tenha uma expansão é ótimo para nós. Então, acredito que todos somando esforços a gente consiga sim fazer uma atualização, um aperfeiçoamento e aperfeiçoar não só a legislação, mas também as práticas. Acredito sim. Maravilha. Essa minha amiga Núbia Barbosa aqui, eu iria no break, mas eu vou chamar logo aqui meu amigo Bernardo Chese para essa discussão. Ele que também traz aqui sempre muito conteúdo, muita informação para a gente, e a gente consegue ter realmente um cenário aqui hoje, que eu digo que é um cenário muito bacana. Ele que é vice-presidente da Ibradim, está aqui com a gente também. Deixa eu falar logo com ele aqui, até porque o tempo está voando. Bom dia, meu amigo Bernardo, seja bem-vindo ao nosso Radar Imobiliário, é uma satisfação contar com você aqui. Bom dia, meu amigo Manuel, satisfação toda nossa. Bom dia também, meus amigos Carlos, Núbia e Pedro. Obrigado pelo convite seu, de Giovana. Sempre uma satisfação estar com você e os ouvintes aí da rádio. Você está acompanhando aí a discussão aqui, meu amigo Carlos trouxe um cenário da importância de otimização do processo, né, do tempo e tudo mais. Núbia trouxe aqui também o interesse do cartório, já que essa conexão cartório, mercado imobiliário, é uma conexão importante para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego. A gente já discutiu isso algumas vezes, a questão dos prazos, da padronização, e a gente percebe, sabe que você é uma das grandes referências no Brasil nesse sentido. E qual é o caminho, na sua visão, aí você que está acompanhando o dia a dia, o caminho para se manter a segurança jurídica que existe hoje, e a gente quer cada vez mais manter a segurança jurídica, porque é bom para todos os lados. Então, ninguém quer fazer um negócio juridicamente exposto ou que tenha problemas no futuro, mas ao mesmo tempo esse tempo de carregamento do negócio traz realmente um custo muito elevado, e é esse custo que se precisa reduzir para que o consumidor final também não tenha que pagar por ele. Como é que você, dentro dos seus estudos, das discussões, das comissões, qual é o caminho que você diz para a gente aqui? Como é que a gente pode fazer, padronizar talvez mais, otimizar, investir mais em tecnologia? Onde é que você está vendo aí que a gente pode contribuir para que esse processo seja mais rápido, mas ao mesmo tempo seguro? Perfeito, Manuel. Eu acho que para a gente resolver um problema tão sensível como esse no Brasil e na Bahia e em Salvador também, a gente precisa ter várias frentes de atuação, tanto em nível nacional, como também em nível local e, sobretudo, setorial, né? Multissetorial. Então, tem algumas iniciativas acontecendo em âmbito nacional, a CEBIC, junto com o Registro de Imóveis do Brasil, junto com a BCIP e diversas entidades, elas trabalharam por mais de um ano em uma sugestão de lei e que simplificava bastante os procedimentos cartoriais e enfim, mantendo a segurança jurídica. Mas, infelizmente, o governo federal, na semana passada, ele na hora da assinatura, ele não publicou, muito porque a norma acabou sendo desvirtuada, né? Infelizmente, questões políticas colocaram outras coisas na lei que não foram objeto da discussão do grupo. Então, acabou inviabilizando a publicação, mas a gente ainda tem expectativa de que o texto seja resgatado, porque foi fruto, veja que coisa interessante e importante, Manuel, que marco, foi fruto de acordo, de convergência, tanto dos cartórios, quanto das entidades financiadoras, quanto também das construtoras, incorporadoras e loteadoras. Eu acho que essa iniciativa a gente tem que manter permanente. Inclusive, tenho trabalhado muito nesse sentido, da gente conseguir estabelecer pontos no país. Não adianta a gente continuar olhando só para o cartório, dizendo que o empreendedor não faz a parte dele, e às vezes não faz. Empreendedor dizendo que o cartório não quer ajudar, e às vezes, alguns casos, a gente não tem uma igualdade de disponibilidade, mas são casos muito excepcionais, né? Aliás, inclusive em Salvador, é notório
que, como o Nuda colocou, todos os cartórios são muito receptivos a incorporadores, né? Eu vejo assim, apesar do prazo estar em dobro, todos se engajam muito em não cumprir esse prazo em dobro, para justamente viabilizar, até porque financeiramente é interessante ao cartório. Eu acho que em âmbito local, Manuel, a gente tem um problema muito sério, que é um passivo registral muito grande, porque o Estado manteve público os cartórios até 2013. E, meu amigo, você sabe disso, você é incorporador, você é empreendedor, você vê diversos absurdos, né? E sobretudo na cidade de Salvador também. Eu estou com um caso resolvendo que a matrícula, ela fala de 2 bairros diferentes no mesmo... 2 bairros, inclusive, que não são vizinhos, no mesmo registro. E aí, quando você vai olhar a lei 73, você não consegue resolver essas questões. Então, por isso, é notório, Manuel, o trabalho que foi feito no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, desde a gestão da desembargadora Lisbeth e do desembargador Salomão, foi sucedido pelos atuais desembargadores, José Alfredo e Oswaldo, no sentido de criar condições da gente regularizar esses imóveis. É um marco muito importante, que foi fruto também da união local de diversos atores multissetoriais. Foi o Provimento 08-2019, e nós tivemos agora também o programa Regulariza, inclusive que Pedro também participou, que foi muito importante, né? Está sendo recomendado aí nacionalmente como uma postura positiva. Ele poderia comentar um pouco mais sobre isso depois. Então a gente precisa admitir o que temos, né? E aí, admitindo o que temos, vou incorporar na Bahia. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer análise desse imóvel. Porque, da minha experiência, Manuel, muito problema acontece porque o sujeito compra o imóvel antes, sem fazer essa análise que você está fazendo, ou ele é mal orientado. Um corretor, que eu adoro meus amigos corretores, ou algum outro advogado que não tenha tanto afinco tanto dia a dia de imobiliário, às vezes acabou não chamando a atenção adequada do empreendedor de cautelas que têm que ser feitas na regularização. E é importante trazer o terrenista para esse risco, né, para essa responsabilidade. Então, acho que a gente precisa trabalhar com as ferramentas que temos. Hoje já temos várias ferramentas de regularização, várias, na Bahia sobretudo, para que a gente consiga dar desenvolvimento ao mercado, né? Temos um déficit habitacional gigantesco no Brasil e na Bahia. Temos também muita demanda de terreno, né? 50% dos imóveis em torno disso, de acordo com o Ministério, são irregulares no Brasil. E a gente precisa trabalhar junto, né? Unido. Eu acho que é a hora da gente continuar construindo pontes e trabalhando em prol da sociedade, com certeza. Beleza, meu amigo. Obrigado aí. Carlos, quer falar alguma coisa, cara? Não, Emanuel, sobre esse assunto cartório, o Bernardo, ele tem participado conosco da CEBIC, também junto com as associações de registradores, como ele disse, na produção de consensos, né? Mas, efetivamente, eu acho que, além dessas questões que dependem de uma legislação federal, essa é uma situação que impõe, da parte nossa, e aí pensando aqui localmente, como Bahia, enfrentar ela com aquilo que já existe, tá certo? Eu acho que, pegando um pouco de tudo que todo mundo falou, é o seguinte: a dinâmica do mercado imobiliário, ou a dinâmica do crédito imobiliário vinculado a imóveis, ela depende muito de cartório, muito de cartório. Agora, recentemente, o Banco Central, ele tem explorado uma linha chamada Home Equity, que é a possibilidade da família pegar ali aquele seu imóvel e oferecer em garantia para tomar um empréstimo, sair do cheque especial, do cartão de crédito, ou fazer um outro fim. E por que isso? Porque, teoricamente, uma garantia imobiliária sai melhor do que um aval. Então, esse empréstimo é um empréstimo que vai sair mais barato, vai ser mais barato para a família. O presidente do Banco Central estima que isso tem um mercado de 600 bilhões de reais. É quase o crédito imobiliário da história toda. A carteira do crédito imobiliário é mais ou menos 700, 800 bilhões de reais. Quer dizer, você tem um potencial enorme
que geraria dinheiro na economia para as pessoas comprar, para as pessoas investir, para sanear suas dívidas, geraria trabalho para os cartórios, geraria trabalho para tantas outras pessoas, a partir de medidas simples, né? O que a gente chegou em consenso nesse estudo de cartório, o cartório sofre de 4 P's. Procedimento, falta padrão, né? Por mais que tenha código de normas, o poder interpretativo do oficial de registro, para ficar muito vinculado a ele, é muito imenso. A gente sai do primeiro ofício, é diferente do segundo, é diferente do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, e se tiver o 20º, seja também diferente. Prazos. Esse prazo de 30 dias, quer dizer, quando a gente coloca prazo e coloca a palavra segurança jurídica, é um mantra do setor, né? Você que é do setor sabe. O que nós lutamos é para a segurança jurídica. Agora, a questão que vem, a interrogação que tem que ser colocada é assim: a pessoa vai trabalhar 30 dias naquele procedimento para dar essa segurança jurídica, ou ele vai trabalhar 10 minutos ou 20 minutos? Né? Esse é o ponto. Então, não é o prazo que vai dar segurança jurídica, é a prioridade de fazer. E o que é pior, por conta de um provimento do Covid, esse prazo foi duplicado e o cartório ainda faz valer de 30 virar 60. E o que é pior, aqui na Bahia houve um avanço durante a Covid de se pagar um DAG de pré-notação para poder o cartório não receber antes de fazer, mas só receber quando dissesse que tinha feito a análise, e não mudou nada. Continuamos sofrendo do mesmo jeito. E tem um outro P, que é o P do penduricalho. Esse ponto é um ponto que é meio complicado de falar, porque o penduricalho significa dinheiro para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para a advocacia, para isso, para aquilo. Mas ele custa aqui na Bahia mais de 100% do valor que é pago ao cartório. Ali do lado, no Sergipe, é 10%. Pô, como é que ela pode exercer o poder de polícia, que é fiscalizar o exercício de cartório, cobrando 10% do emolumento? E aqui precisa se cobrar mais de 100%. E o último P é o P do preço. Mas o preço é o que a gente, como consenso, entende que o que vale é a percepção da qualidade do serviço, envolvendo padrão, prazo e que tenha uma taxa de serviço dentro do equilíbrio do exercício daquele papel de regulador e fiscalizador. Então, se a gente avançasse nisso, eu acho que a gente já ganharia muito, já daria uma dinâmica, porque eu vejo o trabalho, o último programa seu sobre regularização fundiária, importantíssimo aqui para Salvador, para poder a gente botar mais estoque de imóveis regulares. Então, com mais estoque de imóveis regulares, além daqueles que nós produzimos ano a ano, a gente potencializa um mercado fantástico para a cidade. Fantástico para a cidade. Porque as necessidades estão aí. O que a gente precisa agora é fazer com que aqueles que têm a necessidade, que têm a demanda, fique compatível com o que ele pode pagar. Então, se avançarmos nisso, eu acho que teremos uma Bahia muito melhor e com coisas simples. Eu tenho certeza. E concordo com o Bernardo. Os últimos corregedores têm enfrentado essa questão. Mas nós temos um modelo mental de funcionar que precisa mudar. E começa pelo prazo. Mas esse modelo mental, que são 30 dias para atender um procedimento, quando às vezes eu trabalho 30 minutos, 20 minutos, 5 minutos naquele procedimento, está errado. É mais estrutura que o cartório tem que ter? O que é que ele precisa ter para não ter que ser 30 dias e poder ser 5? Ou ser 10? Essas interrogações que eu acho que faríamos uma Bahia melhor. É isso aí. Eu vou até seguir aqui, viu, Caio e Evana? Vou deixar um break só para o final e vou seguir aqui no caminho, porque eu queria falar com o Pedro agora, Bacelar, que está com a gente. Ele que é delegatário de registro de imóveis, também professor da Baiana de Direito. E está aqui para bater um papo com a gente também, para participar desse assunto, né, que é tão importante. E falar com a gente. Bom dia, meu amigo Pedro. Bom dia, Manuel, tudo bem? Bom dia, Carlos, bom dia, Rúbia, bom dia, Bernardo. É um prazer estar aqui novamente na Rádio Imobiliário falando sobre essas temáticas tão importantes para o setor. E acho muito interessante alguns apontamentos que foram feitos, porque basicamente o Registro de Imóveis do Brasil, ele vem trabalhando de uma maneira mais firme nos últimos anos para contribuir para que o país seja um ambiente mais competitivo, mais atrativo para a realização de negócios. E algo que foi trazido de forma muito acertada pelo Carlos é justamente essa questão relacionada aos prazos. Quando a gente vai fazer uma verificação, por exemplo, uma comparação mundial, e existe um relatório muito interessante
que é o relatório do InBusiness, que era feito pelo Banco Mundial no intuito de tentar medir a atratividade para a realização de negócios no país, a gente consegue observar, por exemplo, que o prazo para obtenção de alvarás de construção no Brasil, ele vai ter uma média de 323 dias. Isso é assustador. E quando a gente pega a média de Salvador nesse relatório, ela está em 292. Está abaixo da média nacional, mas é claro que, sendo Salvador uma das cidades mais atrativas para a realização de negócios, a gente precisa que esse prazo seja menor. E quando a gente faz também essa análise de registro de propriedade, a média brasileira é de 38,6 dias. E em Salvador a gente tem uma média um pouco acima, de 44,5 dias. E é uma média que já vem sendo diminuída ao longo dos últimos anos, mas que com certeza ainda precisa melhorar. Existem muitos fatores que precisam ser considerados. Acho que o Carlos também trouxe algo muito importante, que é o valor, o preço desses serviços. Aqui na Bahia a gente tem um grande valor de repasse que acaba inviabilizando o funcionamento das serventias numa perspectiva de aumento de contratações, aumento de funcionários, aumento de mão de obra qualificada, aumento de remunerações, e isso traz uma série de repercussões, principalmente quando a gente compara com outros estados. Mas sem sombra de dúvidas, nós podemos utilizar tecnologias, podemos utilizar iniciativas que podem contribuir para o cenário como um todo, para que possamos melhorar os serviços. E aí eu trago, por exemplo, uma iniciativa feita no estado de Minas Gerais, em que o Sinduscom, juntamente com o Colégio Registral, eles tiveram a iniciativa de publicar uma cartilha para registro de incorporações imobiliárias e condomínios, inclusive com modelos padrões a serem utilizados e adotados, e isso contribuiu para uma redução do prazo médio. A gente pode também citar aqui como ferramenta que podem ajudar na redução desses prazos, a utilização do protocolo eletrônico, a utilização do certificado digital, evitando, por exemplo, que se tenha uma perda de tempo na qualificação registral com análise de requisitos meramente formais. Então, sem sombra de dúvidas, nós caminhamos para um momento em que a utilização das tecnologias permite a redução maior ainda do prazo médio para que esses registros aconteçam. Esse diálogo interinstitucional, ele é importantíssimo para que essa troca, esse feedback, essa retroalimentação, ela possa acontecer para que a melhoria aconteça como um todo, porque nenhum registro de imóveis tem o interesse de dar uma nota devolutiva aqui. Como o Carlos mencionou, hoje os cartórios só recebem após a qualificação positiva. Então, em uma incorporação imobiliária que ela não resulta em um registro, o cartório não recebe. Então, sem sombra de dúvida, o cartório não tem interesse que aquela incorporação imobiliária não seja registrada. Pelo contrário. Porém, é necessário caminhar nesse sentido, para que a gente tenha, eu vou aproveitar as palavras do Carlos para chamar de PPP, né, uma padronização de preço, procedimento e prazo, que é isso que o mercado quer. Acho que o Manuel fez uma distinção muito legal em relação à burocracia em relação a procedimento e burocracia em relação a prazo. Eu acho que o que o mercado mais procura, sem sombra de dúvidas, é essa redução do prazo médio. E especificamente em relação à temática da incorporação imobiliária, talvez essa seja a temática mais sensível que a gente tem no Brasil, porque, primeiro, pela movimentação econômica que ela tem, a importância econômica, a movimentação que ela gera, mas pela falta de uniformidade. Nós temos uma legislação de 1964, a Lei 4591, mas que ela não traz todos os procedimentos registrais relacionados à incorporação imobiliária, tampouco a Lei 6.015. Então a gente tem uma diferença de tratamento muito grande nos estados. Em Fortaleza a gente tem uma normativa, na Bahia a gente tem outra normativa, na Bahia pode abrir matrícula, em São Paulo não pode, no Paraná não pode, no Rio Grande do Sul pode. Então, existem diversas peculiaridades que tornam esses procedimentos não uniformes nos estados. Então, é muito importante evoluirmos, sim, nas normatizações, evoluirmos nesse sentido, e eu tenho que elogiar o trabalho das corregedorias. Nós tivemos recentemente o provimento 8 de 2021,
que, dentre outras questões, ele traz a instituição de uma comissão permanente de assuntos notariais e registrais, que tem inclusive uma competência para atuar como órgão consultivo, obviamente sem força vinculativa, propondo modificações, propondo direcionamentos na interpretação, na aplicação das normas e inclusive com a possibilidade de se instituir enunciados aprovados conjuntamente com a corregedoria. Então, acredito que os atores do mercado imobiliário, eles podem estar juntos e a gente pode, por exemplo, ter como resultado iniciativas como a do Sinduscom, padronizando, por exemplo, modelos de memoriais de incorporação e, quem sabe, aí reduzindo a quantidade quantitativa, né, de notas devolutivas, que sem sombra de dúvidas isso aumenta o prazo médio para que os registros aconteçam e para que as coisas possam acontecer de uma forma mais rápida, mais efetiva. Ô Pedro. E, sem sombra de dúvidas, evoluirmos nesse diálogo. Ô Pedro, eu acompanhei aqui muito a sua explanação e a gente estava comentando aqui no início que existe assim, chega um padrão, a gente vai para um cartório, tem um padrão, por exemplo, de um assunto que você colocou, o registro de incorporação, tem um padrão, no outro a gente leva o mesmo registro, os mesmos documentos, da mesma forma, e tem um padrão completamente diferente. Aí tem duas coisas aí, eu até me disponho a fazer esse investimento, mas eu queria entender de você o que é, assim, primeiro necessário para a gente sair de um prazo e trabalhar em um prazo de 5 dias, de 10 dias para fazer um registro de incorporação, por exemplo. Aí eu já venho para um padrão. Se a gente criar um padrão, se a gente fizer um investimento em tecnologia e que aquele padrão está ali definido, está ali, já chega no cartório padronizado, você acha primeiro que tem adesão dos cartórios na Bahia no sentido de não, esse aqui é o padrão e não vamos mudar esse padrão, a não ser em casos excepcionais que exija essa mudança, mas nesse padrão, você acha que existe vai existir nesse sentido de, não, o padrão está criado e vai ser recepcionado de forma padronizada pelos cartórios, e qual tipo de investimento em tecnologia, em padrão, é esse tipo de investimento que a gente precisa fazer para que, em conjunto, é claro, aí não vou nem falar do investimento do cartório, mas investimento de tempo do cartório, de tempo das pessoas, é esse tipo de investimento que você acha que a gente consegue trabalhar e tentar buscar uma meta mais com toda a segurança jurídica, uma meta mais plausível, assim, para o mercado de 5, 10 dias para a gente ter esse registro? Manuel, com certeza a gente consegue reduzir os prazos médios de registro. Hoje, as tecnologias já existem. A gente tem, por exemplo, e aí citando novamente, a possibilidade de utilizar a assinatura digital para tanto os requerimentos, quanto os memoriais, quanto os trabalhos técnicos. Nós temos a utilização da central de protocolo eletrônico, reduzindo, então, o prazo para a ida no cartório e a protocolização do título. Nós temos ferramentas que podem ajudar na elaboração dos memoriais e plantas com a geração automática dos memoriais descritivos. E aqui eu vou dar um exemplo de um item que é comum que haja nota devolutiva. Às vezes, por exemplo, uma divergência entre o memorial e a planta, às vezes uma divergência entre os trabalhos técnicos, um erro material, mas que acaba resultando em nota devolutiva, e quando a gente automa esse tipo de geração de trabalho técnico, por exemplo, isso não acontece. A padronização, sem sombra de dúvidas, e aqui partindo aqui da premissa que a gente padronize, por exemplo, memoriais de incorporação com iniciativas parecidas com a realizada pelo Sinduscom Minas Gerais. Sem sombra de dúvidas, ela vai reduzir aí significativamente a quantidade de notas devolutivas. Obviamente, ela não vai conseguir zerar essas notas devolutivas, seja porque não seria o único motivo para a emissão dessas exigências, seja porque determinados municípios podem ter exigências específicas em sua legislação urbanística para incorporação imobiliária. Então, esse é um outro ponto importante. A gente pode padronizar
mas algum município pode ter uma normatização adicional, algo que traga uma diferença para aquele município específico. Mas, obviamente, isso é uma exceção. Essa atuação, essa utilização dessas tecnologias que, diga-se de passagem, já existem, permitem, sem sombra de dúvidas, que a gente possa trabalhar para a redução desses prazos. E aqui, como também integrante da Associação de Registradores Imobiliários da Bahia, já fico à disposição para iniciarmos esse diálogo, esse trabalho, essa conversa, e quem sabe produzirmos uma iniciativa parecida com o que aconteceu no estado vizinho de Minas Gerais, com o intuito de buscar, então, essa redução do quantitativo de notas devolutivas, principalmente relacionadas a padrões e o que deve ter em cada memorial de incorporação. Então a gente já vai começar esse trabalho na próxima semana já. Vamos sim. Pedro, obrigado pela sua participação aqui. Com certeza é um assunto que a gente vem discutindo aqui, que a gente vem tentando melhorar o ambiente de negócio para gerar mais emprego, gerar mais renda, gerando um receita também para todo mundo, desenvolvendo as economias. Então, queria agradecer sua participação e dizer que a gente vai estar desenvolvendo esse trabalho juntos aqui. Quando a gente está com o Carlos Henrique aqui, tudo flui. Então, ele também vai fazer parte desse contexto junto com a gente aqui. Obrigado pela participação. Maravilha, Manuel. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Maravilha. Meu amigo Bernardo já foi, né? Não, eu tô aqui, Manuel. Já foi. Alô? Meu amigo, você também vai fazer parte desse... Oi? Você também vai fazer parte desse plano de trabalho para a gente diminuir o prazo, né? Eu queria só comentar, eu não consegui entender muito bem a ligação de Pedro, porque estava falhando aqui, mas eu queria pegar bem rapidinho, Manuel, um pouco da fala de Carlos e de Pedro. Eu acho que a gente tem que estar unido para somar esforços realmente em pontos que são de interesse comum de todos os setores. Por exemplo, essa taxa de fiscalização que Carlos mencionou. No estado da Bahia, nós temos cerca de 50% de tributo do que se paga de emolumento, que é a taxa do cartório. Essa taxa, Manuel, é a maior do Brasil. Não tem o menor sentido a gente continuar com esse sistema. Um outro sistema que nós temos é o sistema do DAGE, que dificulta, a gente perde um dia, sempre, pelo menos, né? Esse sistema do DAGE também não tem no resto do Brasil. A gente só tem na Bahia em um ou outro tribunal. Então a gente precisa melhorar isso, porque imagina o que é o DAGE. O DAGE eu pago ao tribunal, o tribunal espera compensar, diz para o cartório que pagou, para o cartório conseguir fazer o serviço. Então tem um intermediário aí, que fica com 50% do valor e que ainda demora 1 ou 2 dias para poder dar uma posição. E esse provimento que Carlos mencionou, que tirou a possibilidade do empreendedor pagar antecipados os emolumentos, é ruim, porque ele não dá a possibilidade dele poder fazer isso, né? Ou seja, naquele cartório que ele sabe que vai ser rápido, ele vai ter que perder o tempo de, depois de fazer todo o procedimento, o cartório emitir esses DAGEs, mandar para o empreendedor vai receber, vai pagar, para depois o tribunal dizer que pagou para poder fazer o registro. Então é anacrônico isso. Eu sou a favor, eu entendo a razão da gente poder ter essa possibilidade de ele só pagar no registro final, mas o que eu tenho observado é que muitas vezes o empreendedor, em alguns casos, quer antecipar para não perder 2, 3 dias a mais, e o sistema hoje não permite. Então a gente precisa estar junto aí para ir melhorando essas questões. Uma outra coisa, o registro eletrônico que está sendo desenvolvido no âmbito do ONR, sob a liderança do Dr. Flauzelino Galhardo, dos doutores, sem dúvida nenhuma vai ser um marco muito importante que a gente deve ver nos próximos momentos. Porque aí, pelo registro eletrônico, e o CNJ está bem convergente, a gente não vai ter mais divergência, porque vai ser basicamente planilha com planilha. O extrato, os modelos, todos eletrônicos. Então isso está sendo desenvolvido, já foi lançado a primeira resolução normativa, instrução normativa do NR nesse sentido, e a gente deve ver em 2022 a coisa avançar. É isso, Manuel. Maravilha, meu amigo. Obrigado. Um abraço para você. Infelizmente a gente está chegando aqui ao fim, senão a gente discutiria aqui mais 3 ou 4 horas fácil. Mas obrigado pela participação.
Valeu, meu amigo. Um abraço a vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Minha amiga Núbia, tem muito trabalho pra gente. Você também tá você já está convocada para o grupo de discussão. Vai ser uma honra. Então, obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço mais uma vez. E é sempre um prazer estar aqui discutindo. É isso aí, obrigado pela participação. Meu amigo professor, aqui é professor do mercado imobiliário, meu amigo Carlos Henrique. Obrigado mais uma vez, você sempre aqui também, ajudando a contribuir muito com esse mercado. Manuel, nós é que agradecemos. Esse é o resultado aqui desse evento, né? Você já abriu as portas para a gente fazer aí um trabalho junto com a Associação de Registradores da Bahia. Quem sabe, né? Pequenas coisas que fazem o todo ficar melhor, né? Parabenizar aqui a Núbia, infelizmente não é registradora, né? Mas na parte que cabe a ela faz muito bem feito e nos ajuda muito a dar essa dinâmica que a gente tanto quer nessa área do registro de imóveis. E tem uma cabeça boa, vai participar com a gente desse processo de modernidade. Meu amigo Silva Rocha, vou deixar você encerrar aí, obrigado a todos pela participação. Meu amigo Léo, obrigado, um abraço para você. Meu amigo Gilberto também, um abraço para você. Obrigado, meu amigo. Primeiro mandar um abraço aí para... Primeiro mandar um abraço para Silva Rocha, porque quando eu entrei não sabia que Silva estava na linha. Grande abraço aí, Silva. E você vê como falou Carlos Henrique, né? O que é que tem a ver, você vê, né, Manuel? A gente está aqui na tríade, foi uma satisfação receber vocês, mas o que é que tem a ver, por exemplo, do nosso segmento de arquitetura e decoração, a tríade que trabalha com persianas, o que é que tem a ver esse assunto que vocês falaram? Tudo. A gente depende todo o nosso segmento depende de celeridade nisso que como vocês falaram, para poder ter mais apartamentos sendo entregues, como vocês falaram, para poder ter mais apartamentos sendo entregues, como vocês falaram, para poder ter mais apartamentos sendo entregues, como vocês falaram, para poder ter mais apartamentos sendo entregues, como vocês falaram, para poder ter mais apartamentos sendo entregues, como vocês falaram, para poder ter mais apartamentos sendo entregues, como vocês falaram, para poder ter mais apartamentos